Vamos lá em mais uma parte do livro do ego, continuando o capítulo das terapias, e a gente vai encerrar ele nesse vídeo. Então, continuando todo aquele papo que ele estava na parte anterior, vem uma outra pergunta, um outro questionamento, enfim. E aí ele vai respondendo isso como de costume. No Ocidente, a psicanálise se desenvolveu através de Freud, Adler e Jung para resolver os problemas provenientes do ego, como frustrações, conflitos, esquizofrenia e loucura. Em comparação com suas técnicas de meditação, por favor, explique as contribuições, as limitações e as deficiências do sistema de psicanálise na solução dos problemas humanos enraizados no ego. A primeira coisa a ser entendida é que nenhum problema enraizado no ego pode ser solucionado sem que se transcenda o ego. Pode-se protelar o problema, pode-se conceder um pouco de normalidade, pode-se criar um pouco de normalidade em relação a ele, pode-se diluir o problema, mas não se pode solucioná-lo. Pode-se fazer com que o homem funcione de forma mais eficiente na sociedade através da psicanálise, mas ela nunca dá solução a um problema. E sempre que um problema é protelado, alterado, cria um outro problema. Ele simplesmente muda de lugar, mas permanece presente. Uma nova erupção virá, mais cedo ou mais tarde. E quando a nova erupção do velho problema ocorrer, será mais difícil protelá-lo e alterá-lo. A psicanálise é um alívio temporário, porque ela não pode conceber nada que transcenda o ego. Um problema pode ser solucionado somente quando a pessoa pode ir além dele. Se ela não puder ir além dele, então ela é o problema. Nesse caso, quem vai solucioná-lo? Como alguém poderá solucioná-lo? Portanto, a pessoa é o problema, ou seja, o problema não é algo separado dela. Yoga, Tantra e outras técnicas de meditação baseiam-se em um fundamento diferente. Dizem que os problemas estão presentes, que os problemas estão em torno da pessoa, mas que a pessoa nunca é o problema. A pessoa pode transcendê-los, pode olhar para eles como um observador que olha de cima da colina para o vale embaixo. Este ser que observa a si mesmo pode ser uma solução para o problema. Realmente, apenas testemunhar um problema já é metade da solução. Pois quando a pessoa pode testemunhar um problema, quando pode observá-lo de forma imparcial, quando não está envolvida nele, ela pode estar ao lado e olhar para o problema. A própria clareza que vem desse testemunho lhe dá a pista, a chave secreta. E quase todos os problemas estão lá, porque não há uma forma clara para compreendê-los. Soluções não são necessárias. O que se necessita é clareza. Um problema devidamente compreendido é resolvido, porque um problema surge através de uma mente que não compreende. Você cria o problema porque não o compreende. Então, a questão não é solucionar o problema, a questão é criar maior compreensão. E se houver maior compreensão e maior clareza, e o problema puder ser enfrentado de uma forma imparcial, observado como se não pertencesse a você, como se pertencesse a outra pessoa, se você puder criar uma distância entre o problema e você, somente então o problema poderá ser resolvido. E aí, tem uma coisa que eu já falei algumas vezes, tá? Até uma live eu fiz falando sobre essa questão. Da parte do problema, né? Deixa eu pegar uma coisa aqui. Quando a gente está inserido no problema, quando estamos vivenciando o problema, nós geralmente enxergamos o problema assim, né? Como se não tivesse outra coisa além do problema na frente. Quando a gente pega e vê uma outra pessoa, e aí a pessoa tá lá enxergando o problema dela assim, né? Tá ali. Nós conseguimos ver o problema da pessoa de fora. E nós vemos que esse problema ele tem forma, ele tem lados,
Então conseguimos conduzir de uma forma diferente, dando conselho, dando uma dica para a pessoa de como ela poderia administrar aquela situação. E essa é a chave que ele está querendo trazer e que eu acabei falando lá até sem conhecer o livro antes, que nós possamos fazer, que é daqui se distanciar do problema, ver ele de outra perspectiva, entender que há solução, há outras maneiras de lidar com ele, não ficar tapando a visão das possibilidades de resolver cada problema. Entendeu? Vamos continuar. A meditação cria uma distância, dá à pessoa uma perspectiva. Ela vai além do problema. O nível de consciência muda. Através da psicanálise, a pessoa permanece no mesmo nível. O nível nunca muda. A pessoa está ajustada no mesmo nível, novamente. Sua percepção, sua consciência, sua capacidade de testemunhar não mudam. À medida que entra na meditação, ela se desloca cada vez mais alto e pode olhar de cima para seus problemas. Eles agora estão no vale e a pessoa se deslocou para uma colina. A partir dessa perspectiva, dessa altura, todos os problemas parecem diferentes. E quanto mais a distância cresce, mais a pessoa se torna capaz de observá-los, como se eles não lhe pertencessem, que é o que eu estava falando antes, se distanciar, né? É bom lembrar que quando um problema não lhe pertence, você sempre pode dar bons conselhos de como resolvê-los. Quando o problema pertence a outra pessoa, quando é o outro que está em dificuldade, você é sempre sábio e pode dar conselhos muito bons. No entanto, se o problema pertence a você mesmo, você simplesmente não sabe o que fazer. O que aconteceu? O problema é o mesmo, mas agora é você que está envolvido nele. Quando se tratava de um problema de outra pessoa, você tinha uma distância a partir da qual podia olhar para o problema de forma imparcial. Todo mundo é bom conselheiro para os outros, mas quando acontece consigo mesmo, toda a sabedoria é perdida em função da perda do distanciamento. Alguém morreu e a família encontra-se angustiada. Uma pessoa que não é da família pode dar bons conselhos. Pode dizer que a alma é imortal, pode dizer que nada morre e que a vida é eterna. No entanto, quando morre alguém que essa pessoa ama, que significa algo para ela, que era próxima, íntima, ela bate no peito sem parar de chorar. Agora, ela não consegue dar o mesmo conselho para si, ou seja, que a vida é imortal e que ninguém nunca morre. Agora isso parece um absurdo. Portanto, é bom que as pessoas lembrem que podem fazer papel de bobas quando estiverem aconselhando os outros. Quando uma pessoa diz a alguém cujo ente querido morreu que a vida é imortal, ele vai achar isso estúpido. A pessoa está falando um absurdo para ele. Ele sabe qual é a sensação de perder um ente querido. Nenhuma filosofia pode dar consolo. E ele sabe por que a pessoa está dizendo isso. Porque o problema não é dela. A pessoa pode se dar ao luxo de utilizar sua sabedoria, ele não. Através da meditação, a pessoa transcende seu ser comum. Surge uma nova questão para ela, a partir da qual pode olhar para as coisas de uma maneira nova. É criada a distância. Os problemas estão lá, mas agora estão muito longe, como se acontecessem com outro alguém. Embora agora ela possa dar bons conselhos a si mesma, não há necessidade. A própria distância vai torná-la uma pessoa sábia. Assim, toda técnica de meditação consiste em criar uma distância entre os problemas e a pessoa. E aí, dentro disso, eu vou deixar abaixo aqui na descrição a lista ali, um link da playlist de meditações que tem no YouTube. Então, assim, sinta-se à vontade para ir lá fazer algumas meditações, de algumas coisas que possam estar incomodando, parte emocional, parte de dores, sinta-se à vontade. Já dei o recado, agora a gente continua.
Em um determinado momento, ela se encontra tão envolvida com seus problemas que não consegue pensar, não consegue contemplar, não consegue enxergar através deles, não consegue testemunhá-los. A psicanálise ajuda somente no reajuste, não é uma transformação, isso é uma coisa. E a outra coisa é, na psicanálise a pessoa se torna dependente. As pessoas precisam de um especialista e o especialista vai fazer tudo. Vai levar 3 anos, 4 anos ou até 5 anos se o problema for muito profundo e a pessoa vai se tornar dependente, não vai crescer. Em vez disso, pelo contrário, ela se tornará cada vez mais dependente. Vai precisar desse psicanalista todo dia, ou 2 vezes ou 3 vezes por semana. Ao sentir falta dele, passará a se sentir perdida. Se parar a psicanálise, se sentirá perdida. E aí entra a ideia até do porquê que eu fui buscar, né, a parte dos conceitos da psicanálise que comecei a estudar. É justamente, eu já tinha alguns cursos que tinham um embasamento que não falavam que era da psicanálise ou da psicologia, mas traziam esses embasamentos. Estudando agora eu percebo isso, né? E eu sempre prego na questão de independência, de que sim, você precisa fazer sessões, terapias, mas tu não precisa ficar dependente daquilo. Então, essa ideia aqui de psicanálise que ele traz, para mim já não me serve. Eu entendo que nosso papel como terapeuta é ensinar a pessoa a se tornar independente, ela ter cada vez mais autonomia nas suas emoções. Não a tudo que ela for fazer, a cada barreirar da vida, ela se trave. Claro, realmente. Vez que outra a gente vai precisar de um empurrãozinho, mas sempre? Não. Vez que outra. Vez que outra aparece, faz uma sessão, sabe? Se liberta. E aí vai viver, vai aprender com a vida. Depois dá uma embarreirada, não, volta, faz outra sessão e assim vai. Dependência não é legal, gente. Tanto da parte assim de tantos profissionais ou de parte até de medicamento não é legal. Não é legal. Tu tem que conseguir viver, tem que conseguir aprender, né, dando teus passos dia após dia. Continuando. Falando ainda da parte da psicanálise e da pessoa, né? Ela começa a ser dependente de alguém que é um especialista. Ela pode lhe contar seu problema e ele vai solucioná-lo. Ele vai discuti-lo e trará as raízes inconscientes do problema. Mas ele irá realizar isso, ou seja, a solução vai ser feita por outro alguém. É importante lembrar que um problema resolvido por terceiros não vai dar mais maturidade à pessoa. Um problema resolvido por um terceiro pode dar alguma maturidade a ele mesmo, mas não pode dar maturidade à pessoa, que pode se tornar mais imatura. Portanto, sempre que houver um problema, ela vai precisar de algum conselho, de um especialista, algum conselho profissional. Acontece que todo psicanalista vai a outro especialista para cuidar dos próprios problemas. É o que ocorre com a profissão médica. Se o médico está doente, não pode diagnosticar em causa própria. Ele está tão próximo que tem medo, então ele vai a outro médico. O cirurgião não pode operar o próprio corpo, ou pode? Não há distanciamento. É difícil operar o próprio corpo, mas também é difícil quando a esposa está realmente doente e tem que ser feita uma cirurgia séria. Nesse caso, ele não pode realizar a cirurgia, porque sua mão vai tremer. O grau de intimidade é tão grande que ele terá medo e não poderá ser um bom cirurgião naquele momento. Ele vai ter que aceitar os conselhos e chamar algum outro cirurgião para realizar a cirurgia na esposa. O que está acontecendo? O distanciamento é muito pequeno. Na verdade, é como se não houvesse distância. Sem distanciamento, o médico não consegue ser imparcial.
Dessa forma, um psicanalista pode ajudar os outros, mas quando ele estiver com problemas, terá que aceitar conselhos, terá que ser analisado por outro psicanalista. Veja a vida de Freud. Ele é o pai e fundador da psicanálise. Ele prosseguiu falando sobre problemas de forma muito profunda. Entretanto, na visão dele, nenhum único problema foi solucionado, nenhum único problema solucionado. O medo era um problema tão grande para Freud como para ninguém mais. Ele era muito medroso e nervoso. A ira era um problema tão grande para ele como para ninguém mais. Ele ficava tão irritado que chegava a perder os sentidos quando tinha um acesso de raiva. E, embora esse homem conhecesse muito sobre a mente humana, quando era ele que estava em causa, esse conhecimento parecia inútil. O próprio Jung desmaiava quando estava com ansiedade profunda. Ele também tinha ataques. Qual é o problema? O problema está no distanciamento. Eles pensavam sobre os problemas, mas não tinham se desenvolvido na conscientização. Eles pensavam intelectualmente, profundamente, de forma lógica e concluíam alguma coisa. Às vezes, essas conclusões podiam estar certas, mas não é essa a questão. Eles não se desenvolveram na conscientização, não se transformaram de forma alguma em um super-humano. E a menos que a pessoa transcenda a humanidade, os problemas não podem ser resolvidos, podem apenas ser ajustados. Freud disse, nos últimos dias de sua vida, que o homem é incurável. No máximo, pode-se ter a esperança de que ele possa se ajustar. Nada mais que isso. Esse é o máximo. O homem não pode ser feliz, diz Freud. No máximo, pode-se arranjar uma forma para que ele não seja muito infeliz. Isso é tudo. Mas ele não pode ser feliz. Ele é incurável. Que tipo de solução pode vir desse tipo de atitude? E isso após uma experiência de 40 anos com seres humanos. Ele concluiu que o homem não pode ser ajudado, que o homem é naturalmente, ou seja, por natureza, infeliz e que continuará infeliz. Mas, no Oriente, é dito que o homem pode ser transcendido. Não é o homem que é incurável, é a sua consciência mínima que cria o problema. O crescimento da consciência, o aumento da consciência contribui com a redução dos problemas. Eles existem na mesma proporção. Se há um mínimo de consciência, há um máximo de problema. Se há um máximo de consciência, há um mínimo de problemas. Com a consciência total, os problemas simplesmente desaparecem. Da mesma forma que o sol nasce de manhã e as gotas de orvalho desaparecem. Com a consciência total, não há problemas, porque com ela, os problemas não podem surgir. No máximo, a psicanálise pode ser uma cura, mas os problemas vão continuar a aparecer, pois ela não atua de forma preventiva. A meditação vai a uma profundidade maior. Ela muda a pessoa, de modo que não possam ocorrer problemas. A psicanálise lida com os problemas, ao passo que a meditação lida com a pessoa, diretamente, sem se preocupar nem um pouco com os problemas. É por isso que o maior dos psicólogos orientais, Buda, Mahavira ou Krishna, não fala sobre problemas. Devido a isso, a psicologia ocidental acha que a psicologia é um fenômeno novo, e não é. Somente no século XX, na primeira parte desse século, pode ser provado cientificamente por Freud que existe algo como um inconsciente. Buda falava sobre isso 25 séculos antes. No entanto, Buda nunca procurava solucionar qualquer problema, porque, segundo dizia, os problemas eram infinitos. Aquele que for combater todos os problemas nunca será realmente capaz de resolvê-los. É preciso lidar com o próprio homem e simplesmente esquecer os problemas. Lidar com o próprio ser e ajudá-lo a crescer. À medida que o ser cresce, à medida que se torna mais consciente, os problemas vão se soltando e a pessoa não precisa se preocupar com eles.
Por exemplo, uma pessoa é esquizofrênica, rachada, dividida. A psicanálise irá lidar com essa divisão, vai fazer com que essa divisão possa ser trabalhada, vai ajustar nesse homem para que ele possa ter um comportamento normal, de modo que possa viver em sociedade de forma tranquila. A psicanálise enfrentará o problema, a esquizofrenia. Caso esse homem venha a Buda, Buda não falará sobre o estado esquizofrênico. Ele dirá: medite para que o ser interior se torne único. Quando o ser interior se tornar único, a divisão vai desaparecer na periferia. A divisão está lá, mas não é a causa, é só o efeito. Em algum lugar profundo, no ser, há uma dualidade, e ela provocou a rachadura na periferia. E aí eu até comentei no vídeo passado, né, a questão da parte da bipolaridade também, né, que entra nessa questão da divisão também, né. Continuando, foi só um parênteses. Cimenta-se a rachadura, mas a divisão interna permanece. Depois, a rachadura vai aparecer em algum outro lugar. Então, cimenta-se essa rachadura e, em seguida, em algum outro lugar ela aparecerá. Portanto, ao se tratar um problema psicológico, surge imediatamente outro problema. E depois, trata-se outro e surge um terceiro. Isso é bom na opinião dos profissionais, porque eles vivem fora disso. Mas isso não serve de ajuda. No Ocidente, será necessário ir além da psicanálise, e a menos que o Ocidente obtenha os métodos de crescimento da consciência, de crescimento interior do ser, de expansão da consciência, a psicanálise não pode servir de muita ajuda. Ora, isso já está acontecendo. A psicanálise já está desatualizada. Agora é que os pensadores perspicazes do Ocidente estão pensando sobre como expandir a consciência, em vez de como solucionar problemas. Ou seja, sobre como tornar o homem alerta e atento. Isso chegou agora, as sementes brotaram. A ênfase tem que ser lembrada. Não me preocupo com os problemas das pessoas. Há milhões e é simplesmente inútil solucioná-los, porque as pessoas são as criadoras e permanecem intocadas. Eu resolvo um problema e a pessoa cria outros 10. A pessoa não pode ser derrotada, porque o Criador permanece atrás dos problemas. E enquanto continuo resolvendo problemas, apenas desperdiço minha energia. Vou colocar de lado os problemas das pessoas, vou simplesmente penetrá-las. O Criador deve ser mudado. E, uma vez mudado o Criador, os problemas na periferia se soltam. Agora, ninguém está cooperando com eles. Ninguém está ajudando a criá-los. Ninguém está desfrutando deles. As pessoas podem achar que esta palavra é estranha, mas devem lembrar bem que desfrutam de seus problemas e que é por isso que elas os criam. Elas gostam de seus problemas por muitos motivos. Toda a humanidade está doente. Há razões básicas, causas básicas que as pessoas vão negligenciando. Sempre que uma criança está doente, ela recebe atenção. Sempre que ela está saudável, ninguém lhe dá a menor atenção. A gente vai cair em algumas questões até de parte de... Às vezes a pessoa fica tão naquela dor, naquelas questões que é como se a mente dela se programasse que há algum ganho com aquilo, né? Mas enfim, vamos continuar. No entanto, sempre que ela está bem, ninguém pensa em lhe dar um beijo ou um belo abraço. A criança aprende o truque. E o amor é uma necessidade básica. A atenção é um alimento básico. Para a criança, a atenção é ainda mais potencialmente necessária do que o leite. Sem a atenção, alguma coisa vai morrer dentro dela. Atenção é energia. Quando alguém parece amoroso com uma pessoa, ele está lhe dando o alimento, um alimento muito sutil. Portanto, toda criança precisa de atenção. E as pessoas lhe dão atenção somente quando ela está doente, quando há algum problema. Então, se a criança precisa de atenção, ela vai criar problemas. Ela vai se tornar uma criadora de problemas.
O amor é uma necessidade básica. O corpo cresce com o alimento, a alma com o amor. Mas só é possível receber amor quando se está doente, quando se tem algum problema. Caso contrário, ninguém lhe dará amor. A criança aprende seus caminhos, começa a criar problemas. Sempre que está doente ou com um problema, todos dão atenção a ela. Quem nunca observou? Em casa, as crianças estão brincando em silêncio, tranquilas. Aí, se alguns convidados chegam, elas começam a criar problemas. Isso é porque a atenção dos pais vai para os convidados. E agora, as crianças anseiam por atenção. Elas precisam de atenção dos pais, da atenção dos convidados, da atenção de todo mundo voltada para elas. Elas vão fazer alguma coisa, vão criar algum problema. Isso é inconsciente, mas depois se torna um padrão. E quando a criança se torna adulta, ela continua a fazer isso. Para as mulheres, é verdade que 99% das doenças, de seus problemas mentais, são basicamente necessidade de amor. Sempre que um homem ama uma mulher, ela deixa de ter problemas. Sempre que há algum problema no amor, surgem muitos problemas. Agora ela anseia por atenção. Sabe-se que 99% dos pacientes se apaixonam por seus psicanalistas. E como proteger a relação entre o paciente e o especialista é um grande problema, porque mais cedo ou mais tarde essa relação se torna uma relação de amantes. Por quê? Porque uma mulher se apaixona por seu psicanalista? Porque um homem se apaixona por sua psicanalista? A razão é que, pela primeira vez, lhe é dada muita atenção. É preenchida a necessidade de amor. A menos que o seu ser básico seja alterado, nada resultará da resolução de problemas. As pessoas têm um potencial infinito para criar novos problemas. A meditação é um esforço, em primeiro lugar, para tornar as pessoas independentes, e em segundo, para mudar seu tipo e sua qualidade de consciência. Com uma nova qualidade de consciência, não podem existir problemas antigos. Eles simplesmente desaparecem. Por exemplo, quando o indivíduo era criança, tinha uns tipos diferentes de problemas. E quando ficou mais velho, eles simplesmente desapareceram. Para onde eles foram? Ele nunca os resolveu, eles simplesmente desapareceram. Ele não consegue sequer lembrar quais eram os problemas que pertenciam à sua infância. No entanto, ele cresceu e aqueles problemas desapareceram. Depois o indivíduo ficou um pouco mais velho e teve uns tipos diferentes de problema. E quando se tornou idoso, eles não estavam mais presentes. Não que ele seja capaz de resolvê-los, ninguém é capaz de resolver problemas. O que pode acontecer é que o indivíduo pode crescer fora deles. Quando for mais velho, o indivíduo vai rir de seus problemas, antes tão urgentes, tão destrutivos, a ponto de ele até ter pensado em cometer uma tragédia por causa deles. E depois, quando se tornar idoso, apenas rirá. Para onde aqueles problemas foram? Ele os solucionou? Não, ele simplesmente cresceu, tornou-se adulto e envelheceu. Aqueles problemas pertenceram a um estado particular do desenvolvimento de um indivíduo. É um caso semelhante a quando a pessoa cresce em consciência de forma mais profunda. Também desse modo, os problemas vão desaparecendo. Chega um momento em que a pessoa está tão consciente que não surgem problemas. A meditação não é análise, a meditação é crescimento. Não está preocupada com problemas, e sim com o ser. Legal, né? Bem legal. Mas, como eu disse, né, vale a gente entender que as coisas podem ser trabalhadas de forma conjunta para a gente ampliar a consciência, né? A gente tem que ser livre, tem que ser liberto, tem que ser independente, não ficar dependendo, como eu disse, seja de um profissional, seja de um remédio, um medicamento, enfim. A gente tem que conseguir viver.
À medida que a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo, realmente coisas que eram importantes lá atrás se tornam irrelevantes. É só parar e olhar. Deve lembrar um pouco da sua época de adolescente. Nossa, muitas coisas eram o fim do mundo. Era um drama existencial. Hoje em dia tu olha assim, nossa, que besta, né? Ah, pensava aquilo, fazia aquilo, que bobagem. E realmente, isso é uma questão de amadurecimento. Tu atingiu um certo nível de consciência, mas como? Vivendo, com as experiências da vida. Então tu olha para aquilo antes e não tem muita relevância, não é algo tão intenso assim a ponto de travar. Então a ideia da terapia, né, trazer, ampliar a tua consciência dentro da terapia ou dentro da meditação é importante. Quanto mais consciente você tiver, mais fácil tu consegue se resolver, seja de disfunções, seja de problemas. Porque tu começa a enxergar eles de uma outra perspectiva, de uma outra forma. Certo? Então é isso, encerramos mais um capítulo, tá? Com essa parte aqui. E aí, a próxima parte nós começamos a meditação. Falamos tanto da meditação e vamos para a meditação então da próxima parte. Certo? Gratidão por ter assistido e até mais.